Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20. Deus abençoe a cada irmão que está nos visitando, que está aqui conosco hoje. Sintam-se bem em nosso meio, meus irmãos. Diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Quando o irmão Brana lê, ele diz assim: vocês sabem quem é este anjo, né? Que o nome de Deus está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos aveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Aleluia. Poderoso Deus, vivifica a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis se assentar, irmãos. Amém. Antes eu quero apresentar o irmão Léo e a irmã Ana Júlia. Estão ali, foram batizados hoje. Podem se colocar de pé para que os irmãos os conheçam. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. É o resultado de muitas orações, né? Então ficamos felizes hoje por esta vitória, por esta conquista. Também quero apresentar o irmão Everson, que está ali, tem acompanhado. Pode ficar de pé, irmão Everson, para que os irmãos o conheçam. Deus os abençoe. Amém. Sinta-se bem em nosso meio. Amém. Irmão Everson é o resultado de um simples evangelismo. Foi feito pelo irmão João, onde ele estava cortando o cabelo e recebeu um panfleto, né? E naquele panfleto falava do batismo no nome do Senhor Jesus e guiava o caminho. E ele, no decorrer da vida, teve que se mudar, acabou indo a Criciúma. E lá foi batizado pelo pastor Samuel e congregou por lá. Isso levou 12 anos, né? Agora ele está de volta, está aqui conosco. E estamos felizes por nosso irmão entre nós. Deus abençoe. Amém. Entrando no nosso assunto, que é sobre uma libertação total. E é o que nós precisamos muitas vezes, mesmo como cristãos, mesmo como pessoas que já conhecem a mensagem, muitas vezes acabamos esquecendo ou deixando uma unha para o lado de fora do sangue de Jesus, e essa unha acaba infeccionando, acaba contraindo, vamos falar, né, espiritual, demônios, e aquilo apodrece, aquilo fede, e a obra não é completa. Agora, nós cremos num Deus que é completo. Nós cremos num Deus que é perfeito. E Ele não faz nada pela metade. Ele abençoa, Ele cura, Ele liberta de forma completa. Amém? O Branda pega nessa mensagem e faz o quadro com Moisés. Quando o povo precisava de um libertador, e Deus levanta Moisés como profeta para ser um libertador. Agora, o problema muitas vezes é que as pessoas não sabem que estão vivendo em escravidão e precisam de libertação. Né? Nós fizemos esse retiro, esse final de semana, e ali houve uma dinâmica, onde foi colocada uma venda sobre um dos jovens,
e depois alguém abriu um papel que estava escrito: é pecado ficar de pé. E todos que liam é pecado ficar de pé sentavam. Mas aquele que estava vendado não leu e permaneceu de pé. Não é? Então, se você não consegue ver e saber pela palavra o que é certo e o que é errado, você nem sabe que está no erro. E vive uma vida comum, vive da maneira como a carne leva, como a sociedade leva, como a televisão ensina. E você não sabe o que Deus espera de você, das pessoas, o que aguarda no final, céu ou inferno. E vivem apenas, porque não sabem. Mas quando a venda é tirada, e você pode ler pela palavra e entender, aí então você obedece. Amém? Muitas pessoas não sabem que são escravas. Elas não sabem, elas pensam que estão vivendo o normal. Imagine, hoje em dia nós temos os garimpos, e os garimpos eles levam as pessoas que trabalham lá a um regime de escravidão. Você entra no garimpo com um sonho de ficar rico, milionário, achar uma pequena ou grande pepita e aquilo transformar sua vida. E a pessoa entra lá e começa a trabalhar, mas garimpo não é na cidade, é lá no meio da selva, muito distante. Então ela precisa de coisas, de material, de ferramenta, de comida. E o dono do garimpo, ele tem a vendinha dele, né? O armazém dele, e lá tem ferramenta, lá tem comida, lá tem tudo que as pessoas precisam. Tem a bebida, é incentivado a promiscuidade, coisas erradas, vícios, mas um frango custa mais de R$150. Uma bota custa mais de R$200 ou 300. Uma enxada custa quase 500. E eles acham realmente ouro e pepitas e coisas assim, mas eles já estão devendo na vendinha. E tudo que eles encontram e acham e vendem e fazem dinheiro, eles não veem a cor do dinheiro porque eles estão o tempo todo devendo naquela vendinha. E ali eles se tornam presos, naquela circunstância, onde não podem simplesmente ir embora, porque tem que pagar a conta. Então eles têm que continuar trabalhando. E se eles forem embora e tentar pagar a conta por outra maneira, eles nunca vão conseguir, num trabalho circular, num trabalho normal, levantar o dinheiro que precisam para pagar aquela conta. Então eles se tornam escravos. Você entendeu? Agora imagine que o tempo passe naquele garimpo e lá no meio daquelas pessoas nasça uma criança. Né? Nasceu uma criança, ela vai crescer, vai passar sua infância, vai começar a trabalhar no garimpo, e ela nem faz ideia que existe um mundo fora do garimpo. E para ela, na mente daquela criança, aquilo é o normal. Vocês estão me acompanhando do raciocínio? Muitas pessoas, como nós, nos tempos de hoje, vivemos em escravidão, vamos colocar assim juntos, né? Porque para incluir todos, vivemos muitas vezes em escravidão sem saber que são escravos. E muitas pessoas naquele tempo de Moisés, que viviam no Egito, viviam, vamos dizer, bem, achando que aquilo era o normal. Alguns lembravam, sabiam das promessas de Deus e oravam e pediam a Deus por um libertador. E Deus trabalhou na vida de Moisés até que chegasse a um ponto que pudesse usá-lo. Quando ele sai do Egito e então encontra-se com a sarça ardente, você vê que ele dá todo tipo de desculpa, mas Deus o capacita e o faz um profeta verdadeiro e o envia, não no assim diz Moisés, mas no assim diz o Senhor. E ele chega diante daquele faraó e o desafia e diz: liberta meu povo. E faraó, você sabe a história. Ele começa a fazer propostas de libertação, negociar a libertação. Mas Moisés se colocou ali e disse: não, nada fica para trás. O faraó dizia: vá adorar seu Deus no deserto, leve só os homens, deixe as mulheres e as crianças. Moisés dizia: não, vai toda a nossa família, vai tudo que nós amamos. Logo vinha outra proposta, e o diabo faz isso, ele te lança propostas, para que você seja um cristão, mas
Continue com aquele pecadinho, não tem problema. Continue com aquelas velhas duvidazinhas. Não, é só um detalhezinho, Deus não vai se importar com isso, não é? Não deixe nada para trás. Não deixe nenhum vício te segurar no mundo. Ou no Egito, né? Ali vinham as propostas. Vá, pode ir, Moisés. Vá com o teu povo, mas deixa os bois e as ovelhas para trás. Moisés dizia, não. Vai tudo. É tudo ou nada. E Deus entrou de forma sobrenatural, trouxe as pragas. E Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, fez ele ficar firmemente contra, para que Deus pudesse manifestar o seu plano, manifestar sua vitória. E cada praga daquelas que a gente vê, as 10 pragas, cada uma estava julgando um tipo de demônio que eles tinham lá naquele Egito. Cada um estava derrotando os seus próprios deuses. E ali Deus foi se manifestando e mostrando a sua vitória, até que chega num ponto de decisão completa, onde viria o anjo da morte, a última praga, e mataria os primogênitos. E muitas das pessoas que estavam no Egito, que eram hebreus, israelitas, que estavam ali, não queriam sair do Egito. Elas queriam ficar no Egito. Para elas estava bom. O faraó aumentou a carga de trabalho, eles ficaram tudo contra Moisés. E Moisés ali manifestando o seu ministério, e uma grande parcela daquele povo contra Moisés. Alguns queriam sair daquele regime de escravidão, mas outros achavam normal. Achavam até que Moisés estava atrapalhando, porque o faraó aumentava a carga de serviço cada vez que Moisés ia falar com eles. Cada praga que vinha, a coisa ficava pior, ficava mais difícil. E muitas vezes encontramos isso. Você toma a decisão de servir a Deus, as lutas se levantam. Léo, Ana Júlia, as lutas se levantam. Às vezes você pensa, agora está tudo bem. A luta começou. Porque agora você definiu o lado que você está. Agora você tomou uma posição. Muitas pessoas queriam era ficar no Egito. Mas Deus foi mostrando o seu poder. E a última coisa que Deus pediu para que eles fizessem era: coloque o sangue no umbral da porta. Matem um cordeiro, pegue o isopo, aplique o sinal de sangue. E a casa que houvesse aquele sinal do sangue vermelho na porta, aquele espírito de morte não entraria naquela casa. Passaria, iria a outros, que não houvesse proteção. Aquilo era um símbolo, um tipo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Era onde eles precisavam estar, reunidos em família. Agora se imagine você, se você estivesse ali. Você, irmão Luan, se você estivesse naquele dia, e você crendo no profeta, na mensagem da hora, sabendo que era necessário ter sobre sua casa o sangue aplicado, você mataria o cordeiro, você aplicaria o sangue, e o que você faria? Você chamaria a sua mãe para estar lá? O seu pai? Os seus irmãos? E se eles mesmos não crescem? Se eles mesmos talvez nem quisessem sair do Egito? Você faria de tudo, não? Você iria inventar talvez até aniversário, adiantado para comemorar nesse dia, para ter seus pais debaixo daquele telhado. E é o que devemos fazer. Nós devemos orar e clamar a Deus para que traga aqueles que nós amamos, porque Ele traz, Ele trabalha. E mesmo que Deus tenha que enviar 10 pragas diferentes, os grilhões de Faraó vão se quebrar, porque Ele tem libertação. Ele tem libertação para nós. Os grilhões do diabo não podem resistir. Mesmo que seja difícil, mesmo que leve tempo, mesmo que sofra, mesmo que aumente o trabalho, permaneça. Coloque debaixo do sangue. Quando todos estavam guardados e aquele anjo da morte veio
e passou naquele lugar. Houve pranto, houve choro, houve dor. E ali foi a gota d'água para Faraó, e Faraó disse: vai, leve tudo. Aí Faraó deu a ordem: leve tudo que vocês puderem carregar, não deixa nada para trás. Leve tudo com vocês. E era o propósito de Deus. E o nosso propósito aqui é sair de e entrar em. O propósito da mensagem é esse: é sair de e entrar em. É sair do mundo e entrar em Cristo. Sair da denominação, de um sistema, e entrar na noiva. Sair do Egito e entrar em Canaã. Ali estava Deus conduzindo, tirando o povo daquelas idolatrias, daquele paganismo. E eles saíram e cruzaram o Mar Vermelho, e ali eles foram, como um tipo, batizados e levados ao deserto. E lá no deserto começa aquele processo na vida de um cristão que chamamos de santificação, onde Deus começa a nos mudar, a nos moldar, a transformar. Porque aquele cristão que é batizado começa a comer maná, começa a vir na igreja e comer maná. O maná do dia, o maná da hora, aquilo que Deus prepara, inspira, unge para ser entregado para você. E você começa a se alimentar com uma comida que não tinha antes, no mundo, nas coisas erradas. E aquilo começa a te transformar, a te trabalhar, a tirar aqueles rebeldes do meio. E muitos que saíram do Egito, que estavam no deserto, cruzando este processo de santificação, não queriam ser santificados, não queriam ser libertos. Muitos queriam era voltar para o Egito e diziam: que saudade daquela panelada de batata, de cebola e de carne. E muitos se colocam, depois de tempo na mensagem, desejando voltar a círculos denominacionais, voltar a doutrinas, voltar a coisas criadas, e rejeitam a simplicidade que é o maná de Deus. Mas ali Deus estava trabalhando, forjando o seu povo. Assim como neste processo chamado santificação, nós temos sido trabalhados, moldados por Deus. O que é a santificação para um cristão que se converte, e até mesmo para nós que estamos em caminhada? É orar, é jejuar, é assistir cultos, é ouvir louvor, é estar perto de Deus, é orar de novo, é orar de novo, é orar de novo, é vir na igreja na quarta, na quinta, e de novo, é se vestir diferente, é amar a Deus, amar a Escritura, ler as mensagens, é viver para Ele. Esse é o processo. E as coisas ruins de nós vão saindo, vão caindo por terra, porque é Deus causando uma transformação. Só que esta parte de santificação é nossa. Deus não vai te obrigar a vir na igreja. É decisão sua se arrumar e vir. Pegar sua Bíblia e vir à igreja. Deus não vai te pegar pela mão e dizer: vem, vem, vem. Não. É você que tem essa decisão. É você que caminha. Quando a nuvem se movia no deserto, era eles que tinham que arrumar a barraca, se levantar e sair de trás da nuvem. Né? A direção que a nuvem fosse, você teria que ir, mas se você ficasse com preguiça e dissesse: hoje eu não quero ir, hoje eu quero dormir até mais tarde, fica no deserto. E logo o povo sumia e aquela pessoa não sabia mais onde estava. Então a parte da santificação é nossa. Justificação é uma obra sobrenatural de perdão que Deus nos dá. Quando somos batizados, aceitamos o perdão de Cristo. Mas santificação é a nossa busca pelo Espírito Santo. É a nossa preparação para recebê-lo. E isso nos leva a uma fronteira, onde você vê Israel em Cades Barneia. Uma fronteira. Um momento de decisão, de entrar na terra. Você sabe, saiu uma multidão mista. E hoje na igreja há uma multidão mista. Muitos estão dispostos e ansiosos em cruzar essa fronteira, como Josué e Caleb.
Mas muitos ficam com medo. Muitos voltam para trás. E você sabe o que custa voltar atrás. Negar isto. Isto lhe custa mais 45 anos de deserto e a morte daquela geração. Por quê? Porque Deus quer uma libertação total. Aquele povo que saiu, eles ainda carregavam seus pingentes, ídolos, colares, brincos, tudo que representava, que são símbolos pagãos que representam a escravatura. O brinco representa a escravidão. As pessoas usam hoje sem saber, mas o diabo sabe bem o que significa. Significa que você é escravo. Por isso nós não usamos, porque é um símbolo pagão. Aquele povo carregava essas coisas. E eles voltaram para o deserto. Até mais adiante você vai ver na Bíblia que eles fazem um propósito e tiram essas coisas de si. Essas heranças, aquelas bagagens egípcias. Eles abrem mão. Aí novamente eles se encontram, aquele povo, naquela fronteira. E agora Josué estava cruzando o Jordão, conduzindo o povo a Canaã. Isso é o tipo do batismo do Espírito Santo. Cruzaram todo aquele período de santificação. Saiu um povo pagão praticamente, egípcio. Andou aqueles 45 anos no deserto. Mas quando estava cruzando de novo, eles já tinham uma arca da aliança. Eles já tinham vestes novas. Eles já tinham um tabernáculo. Eles já tinham armas. E eles tinham coragem para enfrentar filisteus, jebuseus, eteseus e cumprir tudo aquilo que Deus estava prometendo, como lemos nessa escritura. Ali eles cruzaram e entraram. E não pense que a coisa mudou. Mudou muito depois que eles cruzaram. Pelo contrário, ficou mais difícil ainda. E é o que acontece conosco quando chegarmos nesse estágio de receber o Espírito Santo, de cruzar essa fronteira, porque então você vai ter uma arma, e você vai ter coragem, e você vai ter este anjo forte para lutar por você à frente. O Senhor Jesus. Se torna mais difícil porque tem filisteus, né? Antes o povo, 45 anos antes, tinha medo dos filisteus. Mas hoje nós não temos medo do diabo. É o diabo que tem que ter medo de nós. Porque nós temos alguém que vai à frente. Nós temos quem lute por nós. Quando você recebe esse Espírito Santo, as coisas mudam. Tem guerra, tem luta, tem dificuldade? Tem, não vou dizer que não tem, porque vocês vão ter. Tem decepções também, mas tem Deus. Tem o Senhor Jesus que luta por nós. E é nisso que nós estamos olhando. Não para o inimigo, mas para a vitória do Senhor Jesus. Aí começa a luta de verdade. Só vou recapitular para os irmãos que estão começando agora. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. São etapas da graça. Processos que vocês estão passando agora, irmã Bruna. Processos que estamos cruzando hoje. Você foi justificada com o batismo, você foi santificada e você recebe o batismo com o Espírito Santo, até que receba a plenitude, o selo, e então a obra está consumada para ser arrebatado ou morrer em paz. Aleluia. Você entendeu que é um processo? E quando Deus chama, então Ele é responsável. Aquele povo que estava naquela casa, que havia o sinal, o sangue, quem estava ali no outro dia calçou suas sandálias, comeu apressadamente, cingiu, preparou a mala, arrumou as coisas e disse: amanhã é o dia da libertação, amanhã nós vamos embora. E ali saíram em família. Tudo mudou. Quando amanheceu o dia, eles eram livres. O ânimo era outro, a certeza de vida era outra, a expectativa do que Deus estava fazendo era outra.
E até mesmo aqueles que talvez foram só para a festa de aniversário, também estavam juntos, encorajados, e cruzaram o Mar Vermelho. Aleluia. Porque Deus os chamou, mas Deus os chamou e os conduziu a um processo de aperfeiçoamento. Eu quero ler no parágrafo 48, quando o irmão Brando diz assim: agora Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo que ele tem necessidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, ele coloca algo nele com o que pregar. Se ele chama para ser um professor, ele coloca algo nele com o que lecionar. Se ele chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem. E isso é simplesmente o que ele fez para o Egito. Ele o levantou de certa maneira, e ele o educou de certa maneira, e ele o moldou e o fez e formou. E depois que ele havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, que ele libertaria o povo, então ele mesmo tinha em mente que ele faria Moisés da mesma maneira que Moisés foi feito. Moisés era um profeta perfeito. E então, sendo um profeta perfeito, Deus conduziu o seu plano, a sua obra, a sua perfeita vontade. Quero que você entenda isso. Se Deus te chama para um propósito, então Ele tem responsabilidade por você. Se Ele te chamou para ser um crente, um cristão, então Ele vai fazer a obra completa. Ele vai te equipar para ser um cristão. Ele vai fazer de maneira completa, porque Ele é perfeito. Ele não faz as coisas pela metade. Aí você olha para você mesmo e diz: mas eu não dou conta. Eu sou tão errado, faço tantas coisas fora da palavra, eu não dou conta. Mas lembra que você está em processo para dar conta de aperfeiçoamento? O que você não pode fazer é desistir e voltar atrás, mas é continuar. E o que tem adiante? É deserto, é filisteus, é jebuseus, um monte de eus. Mas você tem que continuar. Veja. Então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. E Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meios cristãos. Mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. E isto é o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejam meio cristãos ou meio pregadores comprometidos com o outro lado. Ou Ele os quer completamente parados na brecha. Deus quer por completo. Muitos vêm pela metade. Talvez você se sinta pela metade. Talvez você se sinta que, e certamente nós nos sentimos que precisamos mais de Deus, porque tem mais de Deus para ser dado para nós. Mas se Ele chamou, Ele vai capacitar. Ele não vai chegar lá meio. Você não chega lá pela metade. É como você pode pensar um pouco, né? Não existe meia grávida. Ou é ou não é. Ou está grávida agora de tarde, daqui a pouco de noite já não está mais grávida, mas daqui a pouco está grávida de novo. Chega lá um exame, né? Meia grávida, está mais ou menos. Não. Ou é ou não é. Ou tem o filho ou não tem o filho. Ou tem o Espírito Santo ou não tem. Não é pela metade, mas é um processo. É nos dado por porções, né? Por medidas, mas estamos chegando lá. Se Ele te chamou, então cruze o Mar Vermelho. Tem deserto pela frente, santificação, encare a santificação, seja crente. Tenha coragem. Ah, tem demônios para enfrentar lá na frente? Vá!
Por que você está com medo? É enfermidades? Ele cura. Não é eu que curo, é Ele. É Ele que vai fazer a obra, é Ele que prometeu fazer a obra. E a obra é dele, é Ele que conduz, é Ele que termina, é Ele que aperfeiçoa, é Ele que leva até o final. É Ele que liberta. Nós temos que ser como Josué e Calebe. Como Josué, né? 80 anos. Eu estou mais forte do que antes. Ah, Josué, qual parte da terra você quer? Eu quero aquele monte lá, o mais difícil. Eu quero a melhor porção para mim. Hã? Sabe por quê? Josué não tinha nenhuma unha com o Egito. Não tinha nada para trás. Não tinha nenhum ídolozinho, nenhum pensamento próprio. Ele estava olhando fixamente para aquela coluna de fogo. Quando cruzou o Jordão, ele estava olhando fixamente para a palavra de Deus. Aleluia. Deus nos capacita de forma completa. Se nossos corações nos condenam, nós queremos uma libertação total. Não andar com o coração com alguma condenaçãozinha, alguma coisa que dê direito ao diabo. Nós não queremos estar em uma meio igreja. Nós queremos estar numa igreja verdadeira ou em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão nenhum. É melhor nem ser, então. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão nenhum, de maneira alguma. Nós desejamos libertação total de nossos hábitos, de nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos, por nossas negligências, seja o que for que temos feito, nós desejamos uma libertação total, para que então, quando as pessoas entrarem nesta igreja para receber oração, que haja somente um pequeno grupo assentado aqui, mas que estejam completamente nas mãos de Deus. E quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus, e Deus quer alguém que Ele possa segurar em sua mão, alguém que Ele possa dizer: eu tenho confiança, eu posso enviar a este, meu servo cansado, aquele tabernáculo em Tramandaim, e aquele grupo de pessoas que estão em um acordo, e algo acontecerá. Bem, seja o que for que Ele faz para nós, na condição em que estamos, o que faria Ele se nós tivéssemos em um só acordo, em um só coração? E a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal, obedecer os oficiais da igreja e o pastor, e ao pastor obedecer a Deus, e então Deus trabalhará através do pastor e através da junta da igreja, e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer, não desanimes em nada. Aleluia. E um membro de igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo. Quando Deus liberta, Ele tem um propósito. E nós devemos seguir esse propósito, em união. E o nosso propósito é acertar o alvo. Não é meia palavra, é a palavra por completo. Não é meia revelação, é a revelação completa. Não é meio Espírito Santo, é o Espírito Santo por completo. Não vai haver meio arrebatamento. Ou vai ser arrebatado ou não vai. Orgulho não entra lá. Contenda e rebelião não entra lá. Mas amor divino nós sabemos que entra. Então veja. Então ele não se comprometeria. Vou ler de novo até. E um membro de igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo, então ele não se comprometeria. Se a igreja crê que não devemos jogar, então aquele membro nunca deveria tocar em um baralho de cartas. Nós não cremos em beber. Ele deveria voltar sua cabeça completamente da bebida.
Se nós não cremos em jogar ou fumar, o membro desta igreja nunca deve tocar em tal coisa. Ele fará isso se nós nos rendermos completamente a Ele. Se nós nos entregarmos completamente, nós mesmos em suas mãos, então Deus pode viver em nós. Cristo, a esperança da glória, Ele pode refletir a si mesmo em nós quando nos encontrarmos sobre o caminho. Então nossos pensamentos são seus pensamentos. Muitas vezes nós temos pensamentos que não são nossos. E você se julga e diz: meu Deus, como eu posso pensar tal coisas? Que miserável que sou. Como sou uma pessoa tão ruim. Não são seus pensamentos, são do diabo. Por isso devemos ter o discernimento de espírito. Saber quando é Deus e quando é o diabo. E aquilo te condena, te deixa mal, te faz pensar mal de si mesmo. E rouba a tua fé. Mas quando você tem o Espírito Santo, então você tem os pensamentos de Deus. O meu irmão Brand diz, são seus pensamentos. Pode você imaginar a Cristo fumando um charuto? Pode você imaginar a Cristo bebendo ou jogando baralho? Então, se o seu espírito é parte do espírito dele, ele deseja que isso esteja sobre sua confissão. Mas você permite que o diabo entre e tome conta. Todas as vezes em seu coração, e lá no fundo você sabe que você está errado quando você faz aquelas coisas. E quando um membro fala contra outro membro, você sabe que isso é errado. E você é ordenado para orar um pelo outro, mas para amar uns aos outros. E se alguém está caído, vamos levantá-lo, ajudá-lo. Agora, aquilo nos faz um grupo de crentes unidos. Agora, quando nós não obedecemos aquilo, então nós não estamos obedecendo a Deus e nós desagradamos a Deus. E, portanto, nossa igreja, nosso povo não pode prosperar. A igreja não pode seguir em frente, é porque estamos desunidos. Como Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que nós temos que fazer então, irmãos, é estarmos unidos. E nada pode nos separar. Agora, o que faz essa união? Vocês lembram da estatura de um varão perfeito? A gente precisava ter a imagem aqui, mas não vamos entrar nisso. Mas na mensagem, a estatura de um varão perfeito, o irmão Brana mostra uma pirâmide. Cada pirâmide há um processo, há uma etapa, há uma característica da pessoa de Jesus Cristo em nós. E ele diz que cada pedrinha daquela, a argamassa que cola aqueles degraus, é o Espírito Santo. O que liga, o que faz essa união, o que faz nós levantarmos e marcharmos num único propósito, num único objetivo, com a única missão de chegar do outro lado, de sermos arrebatados, é o Espírito Santo. O irmão Brana diz no parágrafo 95, todos nós queremos estar unidos com o Espírito Santo. Cada membro deve estar unido um com o outro. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E Ele nos limpa de toda injustiça. Nós fomos libertos das coisas do mundo. E Jesus disse, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E quando o membro amar um ao outro, membro, a ponto de morrer um pelo outro. Se não tiver o Espírito Santo, você não dá a sua vida um pelo outro, não. Você não vai entrar em batalha. Você não vai se colocar em situações de perigo contra o inimigo. Mas quando você tem esse Espírito Santo, isso te faz dobrar o joelho. Isso faz você orar por quem você ama. Isso faz você orar pelo seu irmão. Isso faz você perdoar o seu inimigo. As pessoas que pensam mal e te querem mal. Isso muda as circunstâncias. Agora, o único lugar, a única pessoa
que vai nos trazer essa libertação total, é Ele. O povo queria e clamava por um libertador naqueles dias. Eles haviam uma escravatura, uma escravidão sobre eles. Hoje nós estamos no mesmo quadro. E Deus tem para nós um libertador. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora você precisa querer ser liberto. Você precisa entrar debaixo do sangue. E estar completamente debaixo do sangue. 86, o irmão Brando diz assim: aí está quando a igreja deverá ser completamente liberta. Quando tudo vier sobre o sangue, quando os seus pecados vierem sobre o sangue, quando o seu cigarro, quando os seus jogos, seus roubos, quando suas mentiras, quando tudo for trazido sobre o sangue, então lá haverá uma libertação total. Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer aquilo sobre o sangue. Aquilo não permanece. Você não pode trazer aquilo. Algo não lhe deixará fazer isso. Mas quando você mesmo estiver completamente, totalmente sobre o sangue, aí haverá uma libertação total. Então você terá uma liberdade que nunca conheceu antes. Quando tudo estiver sobre o sangue, trazido de modo submisso ao reino de Deus, então lá haverá uma verdadeira libertação. Você sabe, quando falamos sangue, é a vida dele. Nós não temos a química do sangue de Jesus aqui, porém ela é eterna. E ela está fazendo intercessão por nós, nesse instante. Mas, seu Espírito Santo está aqui. E quando nós nos colocamos debaixo dele, e ele faz sombra sobre nós, aquilo nos muda, aquilo nos transforma. E então nós olhamos para ele e dizemos: Senhor, eu não quero o Senhor aqui em cima apenas, eu quero o Senhor aqui. Eu quero que o Senhor habite aqui. E se ele entra aqui, tem lugar para o diabo? Será que o diabo aguenta ficar onde Deus está? Ele pode ser meio teimoso, mas ele não consegue. Ele não consegue vencer isso. Ele não consegue resistir a isso. Porque Deus nos dá uma libertação total, completa. Eu quero ler 92 e terminar. Ele libertou a igreja, então não há nenhuma necessidade de vivermos como pessoas desprivilegiadas. Não há nenhuma necessidade de vivermos em um estado de fracasso. Porque ele fracassou o diabo e tomou todos os principados e os poderes e os subjugou sob os seus pés. E eles não têm nenhum direito legal de te governarem. Vocês são cristãos, cheios do Espírito Santo, e nós não temos que ter o diabo para nos dar ordens. Cristo nos libertou numa libertação total. Aleluia! Glória a Deus! Nos libertou dos hábitos, nos libertou do falar, nos libertou da infâmia, nos libertou de toda espécie de coisas obscenas. Ele nos libertou totalmente e nos colocou em suas santas mãos com uma completa e total libertação. Ele nos libertou de nossas enfermidades. Ele nos libertou da enfermidade, pois nós temos uma obra para aquilo. Aleluia! Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, sim, ele é o nosso libertador. Glória a Deus. Ele nos envia um anjo à frente, o Espírito Santo, e ele nos liberta.
de todas as cadeias, de todas as armadilhas. Mensagem: a maior batalha jamais pelejada. O maior inimigo se chama Mateus. O Brana disse: o maior inimigo meu é William Brana. O seu maior inimigo é você mesmo. Não é o seu irmão do lado. O inimigo nos coloca contra nós. Mas ele nos liberta deste inimigo também. Você pode ver. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos aveus e jebuseus, e eu os destruirei. Tudo eu no final, né? Ele acaba com eu. Ele acaba com o nosso eu. Ele acaba com os nossos pensamentos próprios, com nossas ideias, com nosso orgulho. Ele nos transforma. Como eu entro debaixo do sangue? Não tem outro caminho senão o arrependimento. A confissão dos pecados. Dizer: eu errei, eu pequei, eu me arrependo. Eu me envergonho. O irmão Brana sempre diz: eu não acredito no arrependimento sem lágrimas. Dói. Às vezes as pessoas têm remorso. E porque são pegas no erro, se arrependem quando o erro é exposto. Mas isso não é arrependimento, não. Arrependimento é vergonhoso, é doído. Você assume que errou e você dá meia volta. É mudanças de atitudes. Estava errado, agora não quero mais estar errado. Então você vira meia volta e vai para o caminho certo. Isso é confissão, é dizer: eu errei. Eu pequei, eu me arrependo. Jesus me perdoa. Mas quando você deixa uma unha para o diabo, um detalhezinho não confessado, você não tem que confessar para o pastor ou para alguém, a não ser que o erro seja contra uma pessoa. Você tem que pedir perdão. Mas seus pecados contra Deus, confesse a Jesus. Vamos colocar de pé. Confesse a Jesus, confesse em voz alta e diga a Ele sussurrando: Senhor, me perdoa. Eu quero o teu amor divino. Eu quero o teu perdão, eu quero a tua misericórdia. Eu não dei conta, eu não estou dando conta, eu não consigo. Mas, Senhor, eu quero olhar para aquela coluna de fogo. E eu quero seguir adiante. Não importa se está quente, se está calor neste deserto. Deus te envia uma nuvem para te fazer sombra. Não importa por pior que seja a escuridão, sua coluna de fogo ilumina o caminho. Não importa o medo que eles possam colocar diante de ti, Ele está conosco. Chega a um ponto em que Deus diz para Moisés: eu não vou mais com vocês, enviarei meu anjo. Terá um anjo que vai lhes ajudar. Mas Moisés diz: não, Senhor, se o Senhor não for, se não for esse anjo do pacto, eu não quero ir. Se não for essa verdade, meus irmãos, se não for o Espírito Santo, por mais bonito que sejam os hinos, não adianta nada. Por mais santo que seja a pessoa, não adianta nada se ele não estiver ali. Por maiores que sejam os testemunhos, não adianta nada se ele não te conhece. Tem muitos anjos de luz por aí. Tem muitas influências no mundo. Tem muitas boas igrejas por aí. O diabo faz o seu marketing, a sua propaganda. Mas é para ele que nós temos que olhar. É para a palavra. Nós o queremos por completo. Ele nos quer por completo. Ele não quer só o coração, não.
Ele não quer te dividir com o diabo. Ele te quer por completo. Ele quer a alma, Ele quer o corpo, Ele quer o espírito. Ele quer nossas amizades. Ele quer o nosso guarda-roupa. Ele quer nossas atitudes. Está você desejoso de cruzar este deserto? De entrar em Cristo? De ser noiva? Glórias a Deus, aleluia. Está você desejoso de se reconciliar com o nosso irmão? Está você desejoso de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da sua salvação? Deseja você fazer um propósito para Ele, dizer: eu, de hoje em diante, Senhor, eu largo o cigarro, de hoje em diante eu largo esses vícios, eu largo essa escravatura, de hoje em diante, Senhor, esse mundo não me segura mais, eu largo esses pensamentos. Feche seus olhos. Fale com Ele. Não se contente com a metade. Jesus, se você desejar vir ao altar, vem. Não fique aí, venha receber. Venha como um testemunho de que você o quer. Venha por mais do Espírito Santo, venha por sua cura, venha por sua libertação, venha por Ele. Não tenha medo, venha apenas vem. Oh Deus eterno, aleluia, Senhor. Oh, eu me coloco em teu altar, eu venho por ti, Pai. Haga-nos, Senhor, libertação. Oh Deus eterno, derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Batiza. Ele está aqui para quem o desejar. Basta pedir.